E aí, pessoal? Beleza? Tudo bom? Como é que tá? E aí? Você é? Paulo. Fão? Fão. Fão. Eu é Paulo. Paulo? É o Paulão, né? Luiz. Luiz. Tuca. Tuca. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? Como é que estão? Tranquilo. E aí? Vocês são jogadeiros mesmo? Mas faz o quê? Eu sou o roleiro, né? Que o Paulão, a gente tem um plano de colocar a jangada pra baixo e pra cima. Olha aí. Faz parte. Faz parte do trabalho. Meu nome é Jonathan, né? Eu sou artista que trabalha com filme, com fotografia. E aí, assim, meu trabalho é muito contar história e inventar história, entendeu? Eu sou de Maceió, desde pequeno eu vinha na praia, olhava o jangadeiro, olhava, sei lá, esse monte de jangada que fica todo mundo ali no final do dia, né? E aí eu sempre achei demais essa coisa de vocês se juntarem pra tirar a jangada. Porque junta um, junta outro, junta outro, junta outro. E aí eu disse, sempre fiquei pensando, caramba, eu podia fazer um filme nisso, sabe? Um filme desse tirar e de botar a jangada, de tentar vencer o peso da jangada junto. É bom, é tipo uma academia. Tanto que todo mundo fica sarado, né? Os roleiros ficam sarados, o jangadeiro mais ou menos, né? Eu quero que esse filme meio que ajude, assim, a gente reconhecer o jangadeiro e a jangada e a cultura do mar como uma coisa muito alagoana, entendeu? E uma coisa que consegue persistir e resistir ali com a mudança do tempo, da cidade, da economia, sabe? É um pouco falar sobre essa cultura que é da resistência a partir do tradicional. Para mim, as obras elas são tentativas de falar a partir da resistência de assuntos muito duros. Eu acho que a gente nasce nesse Brasil, nesse Nordeste, onde a identidade da gente é muito marcada pela falta e pela cisão, né? Assim, entre quem tem possibilidade e quem não tem possibilidade. De algum jeito, a nossa identidade é feita por esse povo que trabalha e que fez outras cidades, que tem que fugir da seca, que sai do sertão em busca de água. Desde quando eu cresci, eu vi que eu podia estudar, eu podia morar, eu podia comer. E questões tão básicas eram, assim, cruciais para muita gente. Bora! Cada mão aí, a mão tá aqui. Vem com tudo. Tô vendo. O bonito aqui é o reflexo, né? Então. Pode ir, galera, vamos! Bora! Sai de quadro ou acompanha? Sai do quadro. É que eu tô achando, como eu tô ansioso, aperreado para entender como é que eu vou filmar essa parte, para mim é mais complexa. O negócio muda de lugar, vocês se mexem muito. Então eu prefiro a gente focar aqui, porque para mim é o principal do filme. Vocês estão perfeitos, é mais eu e ele, entendeu? Eu e João, a gente tem que entender como é que a gente vai explicar para vocês, explicar qual é a cena, como é que a gente vai se posicionar. Aí eu prefiro a gente investir ali, você que diz aí, você vai dizer. Tá bom. Então assim, acho que a gente volta Então, e a gente começar, repete, tá? porque João, a gente tem que entender como é que vai fazer isso. Massa? Vá. Baixou, não foi? Vá, baixou. Vá. Vamos descer. Agora, bota a mão aqui. Isso. Fica assim, o que mais? Vai. Aí a gente pega o... Vamos lá pegar o outro. Deixa eu entender como é que é. Quem pega comigo? Não é melhor puxar não, que nem a gente faz aqui. Vamos. Deixa eu entender como é que é o processo. Vá. Aí Paulão pega por aí. Vá.
que é mágico? Numa cidade como Maceió, que se verticaliza, que se impõe ao turismo, eles só persistem porque eles negociam e eles são úteis, eles entram na lógica do turismo. Eles pegam e fazem esse passeio, sabe, romântico para as piscinas naturais. Não com barco a motor, ainda com a vela, é um pouco um elogio a isso e honrar um pouco essas gerações que vão dos novos, que estão ali meio como talvez aprendizes, que conseguem ali um emprego possível dentro de umas vidas que são muito sem perspectiva, né? Muito sem educação formal, muito sem acesso à saúde, muito ainda marcada por um Brasil feito em cima de um projeto de colonização mesmo, muito marcado em cima todo esse projeto que responde a uma história de escravidão. Então, isso tá naqueles corpos. Joia! Lá pra trás, João. Parou. É. É isso aí, tem que terminar mais aqui mesmo. Bora lá, de novo. Você tá achando que tá rolando? Eu acho que sim. O efeito? Acho que sim. Vamos pegar mais por aqui, ó, fazendo a vela. Pode ir! Vai. Passa perto do da frente. Vai, bora, para não, bora. Vai, Jesus. Vai, é hora da verdade, vai. Tem mão e 70 aqui em cima, vai. Bora! Vai, bora! Pega! Vai! Desce logo, Pedro, desce logo. Vamos. Vai! É, potencial gigante. Agora falta um elemento surreal, né? Bom. Porque senão fica só documental. Tem que ter algum tipo de inserção mais mística. Se a gente estivesse querendo cumprir como é que se diz? Um documentário sobre eles, a gente Tá tá totalmente feito. Agora é como é que a gente rompe com isso. Que tipo de entrada que torce a partir desse pretexto, que é filmar essa cena. No Peixe tem essa fotografia que mostra o cenário, né? O barco, o pescador, né? No Peixe tem uma coisa de um cinema de etnografia, então um jeito meio clássico de filmar, que está sendo ficcionalizado a partir de uma proposição minha. Então tem uma hora que esse gênero ele sai e vira outra coisa.
Vai, devagarzinho vai fazendo. Desce a câmera pra gente pegar. Descer a ponta, isso. Pega isso aqui, João. Né? O meu trabalho fala muito desde o local, e são experiências muito locais. Assim, para mim foi muito surpreendente, assim, que esse local ele entrasse numa conversa internacional. E eu acho que foi muito importante, porque de algum jeito o olhar estrangeiro olhava aquilo como uma espécie de contos românticos ou exóticos. E tem um jogo também com o romantismo e o exotismo desse Brasil tropical, amazônico, exótico. E no Pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza, junto com um Brasil bolsonarista, um Brasil que está ali desmantelando direitos humanos e lascando com a Amazônia, com genocídio indígena, genocídio da população negra. Como assim eu representar isso? Parecia assim que não era eu que tinha que estar ali. Ao mesmo tempo, o meu trabalho, assim, o jeito que o convite chegou me convocava um tanto de ambiguidade que fazia falar sobre aquilo apesar de todas essas forças contrárias. Mas acho que foi importante assumir essa carga e responder. O projeto chamava Com o Coração Saindo pela Boca e mergulhava num monte de expressões que a gente usa que tem a ver com o corpo e tem a ver com a incapacidade da gente de dar conta com palavras do sentimento que é, às vezes, indizível. Um nó na garganta, a boca do estômago, com o coração saindo pela boca, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essas expressões apontavam para várias direções, mas compunham uma espécie de paisagem emocional, sabe? Do Brasil, que quase não conseguia dizer o que era estar despedaçado. A arte é um pouco, assim, aprender a lidar com essa força da dúvida e ter momentos de sopro de certeza, que são inspirações, revelações que, se a gente não estiver atento, elas passam. O vento passa que você nem vê.